dando início às normas de Vancouver. Esse estilo de Vancouver surgiu em 1978 por um pequeno grupo de editores científicos da área médica do Canadá e tinha o intuito de criar e estabelecer padrões para o formato de originais que eram submetidos para publicação. Então, esse grupo Vancouver ele ficou conhecido como Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. Então, para citação, o uso da citação, como a Camila já definiu, é a menção de uma informação extraída de outra fonte, certo? Então, nesse esquema aqui, de uma citação indireta, eu posso citar apenas o sobrenome com a primeira letra maiúscula seguida da nota do que eu retirei, do que eu estou citando. Por exemplo, conforme Servo, Beckman e Silva, e a gente usa no grupo Vancouver a numeração, certo? Diferenciando da BNT, que coloca o nome do autor e o ano, e opcional a página, nas normas Vancouver usa o número, certo? Como também pode ser usado o nome completo do autor somente com as letras iniciais em maiúsculo. Conforme João Bosco Medeiros, e aí eu já coloco o número 2 e continuo a minha citação. Como também pode vir sem o nome do autor, certo? Tem aqui, ó, um trabalho acadêmico implica inúmeros passos, principalmente quando envolve a coleta de dados numérico com o número 1. E lá na referência é que eu vou colocar o 1 e o nome dos autores, certo? E lá nas referências ele tem que vir conforme à medida que eu fui citando no texto, por ordem de citação, certo? Não vai ser por ordem alfabética como a Tamiris falou. Ou ainda eu posso utilizar vários autores numa mesma citação e eu vou numerar conforme apareceu no meu texto. Como, por exemplo, vários autores, 1, 2, 4, 6 e 8, separados por ponto vírgulas. Afirmam que o trabalho acadêmico implica inúmeros passos e eu continuo a minha citação, certo? Já na citação direta curta, que são até 3 linhas de texto, o texto ele tem que vir entre aspas duplas e a indicação numérica. A principal diferença das normas da BNT é que o grupo Vancouver ele usa a indicação numérica. Então, por exemplo, aspas, ó, os instrumentos de coleta de dados são a entrevista, o questionário e o formulário, tal qual foi dito, fecha aspas, coloca a numeração. Na citação longa, a principal diferença, ela é recuada a 4 centímetros, a fonte é 10, há o espaçamento simples entre as linhas e não é utilizada as aspas, certo? E na citação, como a Tamiris já falou, não é uma coisa muito recomendada, porém, caso não encontre a fonte primária, a gente vai ter que utilizar e somente a referência do segundo autor é que vai aparecer na lista de referências, certo? Por exemplo, Lacatos e Marconi citados por Ferreira 1 ou para Lacatos e Marconi, a de Ferreira entre parênteses e a numeração, sempre a indicação numérica, certo? Indo para as referências, a gente referencia os autores pelo sobrenome, sendo que apenas a primeira letra, diferente da BNT, de todos são em caixa alta, só a primeira letra a gente vai estar com caixa alta e o restante em letras minúsculas, sem vírgula entre o sobrenome e as iniciais do nome e sem pontos entre as iniciais deles. Ó. Eu não separo por vírgula o sobrenome das iniciais e as iniciais dele também não estão separadas por ponto, certo? A diferença maior com a BNT. E as normas constituídas pelo grupo Vancouver, elas não indicam destaque. Não usa negrito, não usa itálico e não usa sublinhado. A composição das referências, certo? Com relação aos títulos dos periódicos, a gente vai poder encontrar, para normalizar no estilo Vancouver, nessa plataforma, certo? Que é utilizado conforme aparece na base de dados da PubMed, que está aqui, eu vou deixar o link aqui na apresentação para vocês, essa página aqui que a gente vai gerar. Por exemplo, eu quero saber qual é a abreviação que eu vou referenciar desse jornal, The New English Journal of Medicine. Como que eu vou lá nessa base de dados, digito o nome completo do jornal e aí eu vou referenciar só com essa parte aqui, ó. N, Engli, J, Med, certo? Isso acontece também para periódicos nacionais e utilizados na América Latina, certo? A gente vai usar
portal de revistas científicas em ciências da saúde, como vocês podem ver, ó. Tem dividido por especialidade, por ocupação de saúde, pela população, certo? E aí você faz a mesma coisa, coloca, se no seu artigo está o nome completo, mas você não pode referenciar da mesma forma, você vai, digita o nome completo da revista aqui, e aí você vai referenciar só assim, ó, só do jeito que vai aparecer no portal, certo? Então, quando o número de páginas do artigo, eles coincidem, por exemplo, 320 a 329, eu não coloco a parte que coincide, eu coloco apenas 320-9. E, da mesma forma, o número do fascículo. Quer dizer, o número ou fascículo. Na BNT a gente usa o quê? O V ponto, volume, aí você bota o número do volume, separa N ponto, coloca o número daquele volume, né, sequenciado. Já nas normas do Vancouver não, certo? A gente coloca o volume seguido do número entre parênteses, certo? E quanto à edição, por exemplo, você está usando um livro que está na 10ª edição. Se o livro é em inglês, você vai procurar como que é em inglês para você colocar, certo? Depende da abreviação no idioma. Que é só ilustrando, tá? Alemão, francês, inglês, você vai colocar do jeito que está no idioma do artigo ou do livro. Com relação ao número de autores, se o trabalho ele se trata de até 6 autores, você vai citar todos os autores, separados por vírgula. Certo? Que nem aqui, ó. Não é caixa alta, não estão separados por vírgula, só cada autor é separado por vírgula, mas as iniciais dele não tem ponto e não estão separados por vírgula. Certo? Trabalho com mais de 6 autores. A gente menciona até os 6 primeiros e depois utiliza o et al. Certo? Trabalhos elaborados por vários autores, mas tem um responsável intelectual destacado, uma organização ou uma coordenação, a gente vai e acrescenta a denominação daquele autor, certo? E acrescentar a designação pertencente por extenso após o nome. Que nem aqui no exemplo, Azevedo F, vírgula, ele é o organizador daquela publicação. Organizações como autores, certo? Indicar o nome da organização quando esta assume a autoria do documento. Ou pode ser composto por um grupo de pesquisadores. Exemplo, o grupo de pesquisa do programa de prevenção do diabetes. Você vai citar como que é o nome do grupo, certo? Se fosse uma publicação do NEPES com um grupo de pesquisadores, você ia botar núcleo de estudos, colocar o nome do NEPES todinho por extenso, certo? E aí colocar o que foi, né, o nome daquele artigo, a revista, o ano, aí aqui, ó, o volume, o número e a página. Como vocês podem ver, ó, o ano ele é separado por ponto e vírgula e a página é separada por 2 pontos, certo? Pode passar. Com relação ao artigo, que é o nosso foco, que é o mais usado. Primeiro, começa pelo nome dos autores do artigo, seguido pelo título, o título do periódico abreviado, a gente não bota ele por extenso, a data de publicação, como eu já falei, separado por ponto e vírgula, volume, número, entre parênteses, 2 pontos, e a página inicial e a página final do artigo. Como vocês podem ver aqui alguns exemplos do que eu também já mencionei para vocês. Sempre quando não aparece a paginação, quando você usou só aquela página, só a primeira página, você vai e coloca só uma única e exclusiva página. Quando não tem indicação de volume, você coloca depois do ano, ponto e vírgula, e o número entre parênteses. E da mesma forma, se não aparece, eu não tenho nem o volume nem o número, eu coloco o ano, 2 pontos e a paginação, certo? Teses e dissertações da mesma forma, mas pelos autores, o título, o tipo de documento, a cidade, a instituição e o ano, certo? Como vocês podem ver, ó, pena, SV, ponto, o título daquela dissertação ou tese, e aí você vai dizer o tipo de documento, entre parênteses, tese de doutorado, a cidade, a universidade e o ano. Certo, gente? Alguma dúvida? Pronto.
E como que eu vou referenciar? Lá na minha referência vai aparecer como? Eu já tenho que pensar nisso, assim como a Tamiris falou. É muito prático você estar aqui escrevendo, referencia o citou, tal autor, mas vai para a tua referência e já começa a montar, certo? No estilo Vancouver, a lista de referências é pela ordem que aparece no texto, ou seja, ela é numérica. Deslocamento de 0,5 centímetros do número, a segunda linha, sem destaque nos títulos das obras, periódicos ou outros, e ele tem que estar alinhado à esquerda. E tem que ter esse recuo de 0,5 aqui, ó, entre a primeira linha e a próxima, certo? Tem a numeração, eu começo a escrever minha referência e a partir da segunda linha tem esse recuo, certo? Gente, agora é a hora da gente treinar e decidir qual estilo a gente vai usar, né? Vancouver é a ABNT, porque para muitos a ABNT significa amedrontamento, é uma besteira, é um nervosismo ou uma tensão, né? Então eu queria agradecer a atenção de vocês, certo?